Você já parou para pensar como os antigos romanos cobriam suas casas? Muito antes das telhas de cerâmica que usamos hoje, eles já dominavam uma técnica sofisticada e eficiente, a tégula. Neste vídeo, vamos entender o que é uma tégula, como ela era usada na arquitetura romana e por que esse elemento continua sendo referência até hoje, quando falamos de cobertura tradicionais. A telha-tégula é um elemento na construção civil utilizada para o acabamento da cobertura de edificações, geralmente em casas. Atualmente são feitas de concreto e muito utilizadas no Brasil por ser de baixo custo, ter boa durabilidade e facilidade de instalação. Nesse vídeo será possível compreender mais sobre esse tipo de telha. Em relação à história e origem das tégulas, o nome tégula vem do latim tegula, que significa literalmente telha. As telhas-tégulas são telhas planas e retangulares colocadas sobrepostas para criar uma vedação estanque. Elas eram as mais comuns na Roma Antiga e foram muito significativas para o desenvolvimento da arquitetura no período. Oferecendo uma cobertura impermeável a partir de formatos e encaixes específicos, a telha foi adotada em várias regiões da Europa, substituindo as telhas de madeira. Ainda, algumas empresas brasileiras trouxeram inovação para o mercado ao introduzirem as tégulas cimentícias, trazendo um sistema mais moderno e de maior eficiência construtiva, quando em comparação às tégulas cerâmicas utilizadas na antiguidade, que traziam um acabamento mais rústico. Falando um pouco sobre as características do telhado, as telhas oferecem um acabamento moderno ou clássico, dependendo do modelo. Elas têm diversas cores disponíveis e alta resistência a impactos e a ação do tempo. Sua vida útil é superior a 30 anos com a manutenção adequada. Normalmente, a sua inclinação é de 30% ou 17 graus. A telha-tégula de concreto ela é ideal para projetos modernos e duráveis, com boa aparência e resistência. Requer estrutura reforçada por ser mais pesada e investimento um pouco maior. A telha cerâmica é uma telha clássica, ótima em conforto térmico e acústico, mas é um pouco mais frágil a impactos e mais pesada do que o necessário. Já as telhas metálicas são leves, rápidas de instalar e baratas, mas precisa de cuidados com calor, ruído e impermeabilização. Algumas opções de telha são a telha tradição, com formato clássico e arredondado, leva um aspecto autêntico para a cobertura, geralmente utilizada em telhados com grandes áreas. É uma telha que valoriza e destaca o projeto com baixa absorção de água, não sobrecarrega o telhado, suporta cargas de ruptura superiores a 240 kg e possui encaixe perfeito, mantendo o telhado firme e alinhado. Seu tamanho é de 42 por 33 centímetros e suas cores são variadas. A telha Big é maior do que as demais, o nome já diz, e o tamanho certo para todos os projetos. De instalação extremamente simples, a telha absorve pouca água quando chove e ainda resiste a cargas superiores a 200 kg. Seu maior tamanho demanda menos telhas também. Seu tamanho é de 47,5 por 36,5, com diversas variações de cores. A telha plana, com suas diversas cores e seu tamanho de 42 por 33 centímetros, apresenta uma superfície reta, criando um padrão harmonioso e uniforme na cobertura. O perfil é minimalista e perfeito para telhados inclinados. Com baixa absorção de água, ela não sobrecarrega o telhado e suporta cargas superiores a 120 kg. Ela possui um encaixe perfeito, mantendo o telhado firme e alinhado. E, pela sua baixa condutividade, ela garante o conforto térmico. E as vantagens da tégula é que necessita de uma menor quantidade de peças, já que elas são um pouco maiores, como mostra na imagem. A peça de cerâmica é um pouco menor que a de concreto. Elas possuem baixíssima absorção de água e, como já mencionado anteriormente, é abaixo de 10%, o que dispensa reforço no madeiramento. Possuem encaixe perfeito e simples, sendo mais rápidas para a conclusão do telhado e necessitam de uma menor manutenção. Além disso, elas possuem baixa condutividade térmica. Elas são mais resistentes aos impactos, por serem mais espessas, com os perfis de ondulação que suportam no mínimo 240 kg. Também possuem câmeras formadas por nervuras na parte superior, o que bloqueia a água arrastada pelos ventos, oferecendo uma maior proteção. Além disso, são mais resistentes a impactos de granizo. E, por fim, existem diversas cores e formatos.
E as desvantagens são que o seu custo é mais elevado, elas são mais pesadas, o que necessita de uma estrutura mais reforçada, exigem mão de obra especializada e as coberturas precisam ter no mínimo 30% de inclinação para que possam receber a telha de concreto. Essa exigência limita o número de imóveis adequados. Entrando no tópico de aplicações e exemplos. Em residências clássicas e neoclássicas, a tégula é uma escolha comum para casas que buscam esse estilo arquitetônico, contribuindo para a estética tradicional do edifício. Já em telhados inclinados com declive maior, as telhas de concreto, como a tégula, são indicadas para telhados com inclinação superior a 30%, sendo uma opção versátil para diferentes tipos de telhados aparentes. Já em casas de alto padrão, por conta da durabilidade, sendo um aspecto tradicional da tégula, o que a torna uma opção valorizada em casas de alto padrão, que buscam materiais de qualidade estética. E em cobertura de estilos diversos, a tégula pode ser adaptada a diferentes estilos de telhados, como o telhado de duas águas, que é simples, prático e eficiente para escoar a água da chuva, e ideal para regiões com muita chuva. Comparativo com outros tipos de telhados. A tégula é uma boa opção para telhados que buscam resistência a longo prazo, enquanto as telhas metálicas, por exemplo, se destacam pela leveza, facilidade de instalação e, em alguns casos, um custo mais acessível. A telha colonial, tradicionalmente de cerâmica ou barro cozido, pode ser mais pesada e absorve mais água, podendo necessitar de madeiramento reforçado. A tégula oferece maior variedade de cores e acabamentos, enquanto a telha colonial é mais tradicional em suas cores e formas. As telhas tégulas são mais resistentes à quebra durante o transporte. Já as telhas de fibrocimento são mais leves, fáceis de instalar e podem ser mais econômicas, mas são mais suscetíveis a danos e infiltração de água. Agora uma tabela sistematizando as informações de comparação entre a tégula de cerâmica e concreto. Em relação ao tamanho e custo, a de cerâmica é mais barata, mas ela necessita de mais unidades para cobrir um telhado, enquanto a de concreto o contrário. E peso e madeiramento. Em relação à de cerâmica, elas são mais leves, só que elas absorvem mais água em situação de chuva, o que necessita de um madeiramento reforçado, enquanto a de concreto tem baixíssima absorção de água. Instalação e encaixe. As de cerâmica são fáceis de instalar devido ao seu menor peso, mas o encaixe ele pode ser irregular devido à possível diferença entre as peças, enquanto a de concreto tem um encaixe perfeito e simples, sendo muito mais rápida para a conclusão de telhado. De cerâmica em relação à manutenção, por elas absorverem mais águas e serem irregulares, elas podem necessitar de manutenção para corrigir infiltrações e goteiras. A de concreto não. De cerâmica em relação à resistência e peso de impacto, elas são mais finas e leves, podendo suportar até 180 kg. Já as de concreto são mais espessas. Os perfis com ondulações suportam no mínimo 240 kg. Resistência a intempéries. As de cerâmica absorvem até 18% da água da chuva, tornando-se mais pesadas, além de mais propícias a goteiras e infiltrações. As de concreto possuem baixa absorção de água, abaixo de 10%, evitando que o telhado sofra sobrecarga de peso. E, por fim, a temperatura. As de cerâmica oferecem isolamento térmico e esquentam menos, enquanto as de concreto possuem baixa condutividade térmica, garantindo excelente conforto térmico. O processo de instalação das telhas tégula, em esquemas gerais, envolve a preparação da estrutura do telhado, que pode ser auxiliado pelo madeiramento, a fim de suportar o peso das telhas, como também a fixação dos sarrafos, garantindo que a distância entre a galga, que é a distância entre as ripas, que influencia diretamente o espaço entre as telhas, seja adequado para o tipo de telha tégula. E também o assentamento das telhas com sobreposição, caso necessário, amarradas para maior segurança e inclinação mais acentuadas. Esse tipo de passo a passo está disponibilizado no folheto do site Tégula. Já o processo de manutenção do telhado com telhas tégula, por mais que resistentes e duráveis, é recomendado uma inspeção simples anual e uma manutenção mais extensa a cada 5 anos. Sobre essa inspeção, realizada por um profissional especializado, é possível observar trincas, rachaduras, telhas faltantes, telhas quebradas e até mesmo telhas mal posicionadas. Já na manutenção mais extensa a cada 5 anos, com um profissional especializado, é necessária a análise de telhas, acessórios e complementos, madeiramento e até calhas com mau funcionamento. Já na linha de sustentabilidade, as telhas tégula se destacam de diversas maneiras, sendo elas as telhas de material reciclável, compostas principalmente de embalagens cartonadas recicladas, como também telhas solares integradas, onde placas fotovoltaicas permitem a captação de energia solar. Ainda assim, telhas com isolamento térmico e acústico, como também telhas com reaproveitamento de água, onde a sua estrutura permite a captação eficiente da água que pode ser direcionada para cisternas ou sistemas de armazenamento. A tégula mostra como a arquitetura antiga já oferecia soluções eficientes e inteligentes, muitas vezes com simplicidade e durabilidade que ainda impressionam. Refletir sobre esses elementos é também pensar em como o passado pode inspirar novas formas de construir.
Espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer e a enxergar a tégula com outros olhos.